Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Como eu costumo brincar, Carlos, aqui, quando eu cheguei aqui, disseram que eu não podia falar bom dia, não podia falar boa tarde, porque podcast pode ser ouvido a qualquer hora, então você não pode colocar no tempo, né, para a pessoa achar, não se sentir mal e achar que está ouvindo naquela hora. Então eu fiz ao contrário, eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E eu costumo ouvir podcast, principalmente quando eu corro, e eu corro bem cedinho, então meio na madrugada, então eu também mando um boa madrugada aqui para quem faz exercício ou escuta nesse horário, para a gente tentar atender a todos aqui. Hoje estou aqui com Carlos Eduardo Dantas da Costa, um puquiano como eu, especialista, mestre em Direito do Trabalho. Estamos aqui hoje para um papo relacionado a direito do trabalho, direito sindical. Carlos, seja muito bem-vindo aqui hoje no Asp Talks. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz e animado para estar aqui com vocês hoje. Maravilha. A gente que está animado, honrado, seja bem-vindo. Queria, até pegando um pouco, eu sei que é um tema que você se debruçou bastante em estudo, que é o direito sindical, né? Ah, pegamos assim, eu nasci no fim dos anos 70, 79, o último ano. E vínhamos, assim, no começo dos 80, a gente ainda via os sindicatos como algo muito forte, né? Temos nosso presidente da República, que é oriundo do sindicato dos metalúrgicos, né? Uhum. Lembrávamos daquelas grandes greves, etc. E não sei se isso aqui é uma análise meio de quem está de fora olhando, mas me parece que isso perdeu, a gente perdeu um pouco essa representatividade, né? Então, antigamente a gente via CUT, CGT, sindicatos tendo muita força assim como o movimento social sendo muito ouvido. E, e, e também não sei se tem uma situação disso até ser um reflexo da própria mudança do peso econômico da indústria versus dos serviços, né, que tende a ser algo que nunca teve uns sindicatos tão fortes. Isso parece ser mundial, né? É, mais ou menos está certo esse diagnóstico? É mais ou menos por aí? Fala um pouquinho para a gente Falo. dessa evolução histórica Tá aqui, bom. por Ô, Léo, favor. você sabe que assim, eu gosto muito de conversar sobre a história do sindicalismo, porque explica muito do que a gente está vivendo hoje. É. E de fato, eu acho que a gente perdeu um pouco da tradição, né, de ter sindicatos tão representativos, tão fortes. E eu acho que a gente tem uma série de fatores para explicar isso. Tá? Tem fatores que me parece que tem a ver com a sociedade que a gente vive hoje, né? Então acho que a gente pode falar aqui ao longo do nosso bate-papo, mas hoje em dia tem até algumas discussões aí, ou brincadeiras, mas que não são propriamente brincadeiras, de que já não é legal você ser empregado, né? A É. gente olhar as pessoas mais jovens aí é meio que um mico, assim, você fala, pô, a pessoa é empregada, CLT, bate cartão, hoje em dia não é legal. E no passado era o grande sonho de todo mundo, né? A Assim, estabilidade, né? se a gente Ficar numa olhar, empresa há 30 exatamente, se a anos, gente né? olhar aí a época dos nossos pais, o legal era você ter a carreira numa empresa só. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente vem de um modelo onde as pessoas que ingressam no mercado de trabalho, em sua grande maioria, já não tem nem vontade de serem empregados. E aí, o simples fato de você não ser empregado já te coloca à margem de toda a representatividade sindical. E acho que tem outros fatores, né? Assim, tem um pouco aqui também do que é a nossa estrutura sindical, que é importante que as pessoas que acompanham a gente entendam que o Brasil está na contramão do mundo. A gente é brasileiro, a gente cresceu no Brasil, a gente vive a realidade brasileira e a gente toma como verdade que o nosso modelo de sindicalismo, ele é um modelo que é aplicável no mundo inteiro, quando na verdade a gente tem algumas características aqui no Brasil que basicamente só funcionam aqui, Uhum. e que elas contribuíram muito para a gente enxergar essa perda e essa crise de representatividade. Uhum. Então, assim, o nosso modelo sindical, e aí ao longo do bate-papo aqui eu vou evoluindo, tá? Mas o nosso modelo sindical ele foi constituído a partir de algumas premissas que serviram para um momento, mas que quando a gente olha hoje, a gente percebe que elas eram uma armadilha. Uhum. Então, assim, a gente tem a unicidade sindical, que é talvez ali a grande base que a gente tem do nosso modelo sindical. O que é a unicidade sindical?
é uma regra segundo a qual, constitucional, aliás, segundo a qual você não pode ter mais de um sindicato representando uma categoria numa base territorial. Então, vou dar um exemplo. Se você tiver um sindicato dos comerciários de São Paulo, como tem, nunca mais, supostamente, outro sindicato dos comerciários vai poder se estabelecer. Uma segunda característica, a gente tem a representação por categorias, que para nós também é uma coisa muito, muito intuitiva, né? A gente fala assim, sindicato de metalúrgico, representa metalúrgico. Sindicato dos químicos, representa químico. Mas no mundo não é assim. No mundo não existe necessariamente essa vinculação. Porque o mundo começa... O mundo, eu estou falando aqui, sim, os países com quem a gente gostaria de se comparar, tá? Os países onde você tem um regime mais democrático, um regime sindical mais democrático. Então, a maioria desses países adotam um modelo da pluralidade, em contraposição à unicidade. Então, você tem vários sindicatos que podem se revezar na representação de uma mesma categoria, de uma mesma dos empregados de uma mesma empresa. E aí é uma... até, desculpa te interromper, mas até a título de curiosidade. Então, aí, por exemplo, você tem mais de um na base territorial aqui de São Paulo, seria uma opção de cada empregado fazer essa opção. Então, tem modelos, Tá. O regime da pluralidade, ele tem alguns modelos. Tem modelos em que o empregado escolhe o sindicato ao qual ele quer se filiar, e aí esse sindicato precisa ter uma determinada representatividade para ganhar o direito de negociar com a empresa. Entendi. Esse é um modelo. E aí é normal que você tenha numa mesma empresa empregados representados por diferentes sindicatos. Que para nós parece uma coisa de outro mundo. Concorrência entre sindicatos. Tá. E tem modelos também nos quais os sindicatos concorrem entre si como se fosse uma eleição. Então, os empregados vão lá, elegem um sindicato, dão a ele um mandato, e ele tem lá 3, 4, 5 anos para desempenhar o papel dele. Passado esse tempo, o sindicato vem uma nova eleição, o sindicato pode ser reeleito para continuar ali fazendo a representatividade, ou pode vir um novo sindicato e assumir a representatividade. E o nosso modelo, ele é o contrário, né? A gente tem o modelo da unicidade sindical, e é uma unicidade sindical que não exige do sindicato necessariamente que ele entregue algo para a categoria, né? Como uma reserva de mercado. Sim. A partir do momento que você está constituído, você tem ali o seu registro sindical, ninguém mexe mais, né? E aí a gente alia e associa a isso uma característica que também era marcante, mas que foi alterada na reforma trabalhista, que era a contribuição obrigatória, o imposto sindical obrigatório. Então veja que dueto perverso, né? De um lado você tinha quase que uma reserva de mercado com o princípio da unicidade sindical, e de outro lado você tinha um custeio independentemente de qualquer coisa. Obrigatório. Obrigatório. Né? Então o que acontecia? O sindicato, a partir do momento que tinha o registro sindical, ele ganhava uma contribuição que o dava sustentabilidade, independentemente do que ele fizesse. E aí, não por acaso, né? A gente fala assim, olha, o Brasil adota o regime da unicidade. E a gente nunca acerta o número, tá? Mas a gente fala que no Brasil tem 13, 14 mil sindicatos. Quando a gente olha para países muito mais desenvolvidos do que a gente, em termos de economia, que adotam a pluralidade, e às vezes tem 100 sindicatos para o país inteiro. E aí a diferença porque o sindicato, para se manter, ele atua quase que num regime de concorrência de mercado, né, no regime da pluralidade. Então ele tem que prestar serviço. Então ele tem que representar bem, que é para o trabalhador falar, eu quero esse sindicato me representando. Aqui no Brasil a gente veio de um modelo que era o oposto disso. O sindicato tinha, com a unicidade, ele tinha ali o poder e praticamente uma reserva de mercado, que ele representaria uma categoria, e de outro lado ele tinha uma fonte, o que eu brinco, né? A contribuição sindical era que nem o maná que caía do céu quando a gente olha lá a história da Bíblia do Êxodo, né? Assim, todo mês de março vinha uma contribuição, o sindicato trabalhando ou não, se empenhando ou não, ele recebia uma soma considerável de dinheiro, né? A gente tem os dados aqui do último ano em que teve o recolhimento cheio da contribuição sindical, que foi 2017,
que era um valor de mais de 3 bilhões de reais. Nossa. Então, assim, era muito dinheiro. E isso acabou estimulando, né? Houve uma época em que e eu estou falando, houve uma época da constituição do nosso modelo sindical até 2017, em que era um bom negócio você fundar um sindicato. Não por Tipo acaso, abrir uma igreja. não por acaso, a gente tinha alguns sindicalistas profissionais que eram presidentes de vários sindicatos. Né? Por quê? Porque você não tinha necessariamente o compromisso com a representatividade. A partir do momento que você tinha ali a carta sindical, você tinha uma reserva de mercado, você tinha dinheiro, então você estava numa condição muito boa. E isso começa a mudar em 2017 com a reforma trabalhista. Né? A reforma trabalhista, assim, talvez a principal alteração, e aí eu acho que é uma alteração até mais estrutural, né? E essas alterações estruturais, a gente leva algum tempo para ver o reflexo delas. Não é como a reforma trabalhista falou, olha, agora você pode fracionar as férias em 3 vezes. Legal. No dia seguinte, todo mundo está fracionando as férias em 3 vezes. Mas quando a gente vê, por exemplo, uma mudança como essa, que tornou a contribuição sindical, que era obrigatória, em facultativa, leva um tempo até a roda girar e a gente vê ali uma depuração, a gente vê ali o efeito que isso vai causar. E acho que é um pouco do que a gente está experimentando agora. Né? Eu, em 2017, fui um super entusiasta, achei que a reforma trabalhista, acabando com a contribuição sindical obrigatória, entregaria para a gente um modelo muito mais evoluído. Né? Porque, assim, eu até falava à época, assim, a gente vai passar um darwinismo sindical aqui. Tá. Os sindicatos bons Vão permanecer. vão se fortalecer, vão ganhar base, vão aumentar a base, e os sindicatos fracos, os sindicatos que não tinham tradição de negociação, que não tinham aderência com a base de representatividade, vão desaparecer. Mas, na verdade, não foi exatamente isso que a gente viu. Né? Assim, de 2017 para cá, me parece que a gente só fala de discussões jurídicas sobre contribuição sindical, contribuição assistencial, contribuição negocial. Então, a impressão que eu tenho é aquilo que foi uma mudança projetada para dar um amadurecimento maior para a estrutura sindical, acabou dando um efeito rebote. Né? Então, assim, a gente viu, e de fato, uma queda abrupta das contribuições. E aí eu falo assim, eu ouvi isso de um dirigente sindical, tá? Então me sinto à vontade para reproduzir. A gente passou a ver os sindicatos desesperados para sobreviverem, né? Assim, porque do dia para a noite Acabou a receita. perderam uma fonte histórica e não sabiam como se reinventar. Muitos sindicatos não sabiam como se reinventar. E aí um dirigente sindical, para mim, ele falou, olha, e aí é engraçado, né? Assim, o dirigente sindical, eles têm aquele jeitão, a gente tava batendo papo, ele falou assim, ô Duda, você sabe o que é furto famélico? Eu falei assim, eu tô familiarizado com o conceito. Ele falou, pois é, aqui nós estamos fazendo isso. Ele falou, a gente tá fazendo algumas coisas no sindicato que a gente sabe que tá errado. Ele falou assim, mas se eu não fizer isso aqui, o sindicato quebra. Ele falou, se eu não fizer isso aqui, o sindicato vai deixar de existir. Ele falou assim, a gente está apostando que esse modelo não vai se sustentar por muito tempo. Ele falou, mas eu preciso atravessar, passar essa arrebentação aqui. Então, os sindicatos começaram a fazer algumas práticas sabidamente, eu vou dizer ilegais, tá? Mas assim, que em algumas delas que são a própria negação da função sindical. Mas para tentar sobreviver, vou te dar um exemplo. Vários sindicatos passaram a... E aí, assim, em 2017, quando a gente teve a mudança, né, da forma de custeio, passando com que a contribuição sindical fosse facultativa, uma outra contribuição ganhou muita importância. Uma outra contribuição passou a ser ali a bola da vez, apontada como o caminho futuro para o custeio sindical. Essa contribuição ela não tem necessariamente um nome, a gente chama de assistencial ou negocial, tá? Mas para a gente entender assim, o conceito, ela é uma contribuição que está vinculada ao momento da database da categoria, ao momento da convenção, ao momento do acordo coletivo. Tá? Então, assim, o sindicato vai lá, vai fazer uma convenção coletiva e ele fala, olha, eu preciso ou de dinheiro para poder montar a estrutura do sindicato para fazer uma negociação, ou
de um dinheiro como se fosse ali um pagamento pela contraprestação daquilo que o sindicato vai entregar para a categoria. E daí vem o conceito da contribuição negocial ou assistencial, né? Ela é uma contribuição que tem ali a finalidade, no momento da negociação, do sindicato cobrar um dinheiro dos representados para que ele possa se manter. Então, Então isso é cobrado do empregado, então, do representado. Ô, Léo, Certo? ó, eu saí falando aqui, eu não fiz uma ressalva, tá? Até agora, tudo o que a gente falou, tá? Vale para sindicato de empregados e sindicato de empresas. A estrutura, ela é igual. Tá. A unicidade vale para todo mundo, a representatividade por categorias vale para todo mundo, a contribuição sindical obrigatória valia para todo mundo e essa contribuição negocial também. Tá. Então, Tá? se é de empresa, é para as empresas que estão Exato. associadas, e para Exato. quem, se é a pessoa física empregado, para a classe ali que está representada, né? É isso. Isso. Inclusive, tudo que eu falei que tem de ruim no modelo Também vale do vale mesmo pra todo jeito. mundo. Vale Certo, do mesmo jeito, certo. né? Então, assim, a gente também tem vários sindicatos patronais que se constituíram. Eu estou falando patronal aqui, sindicato de empresa, De tá? empresa, sim. Que foram constituídos e que não tinham também, assim, uma tradição, uma super vontade de representatividade, né? Mas a partir do momento que você tem um sindicato patronal, também existia a contribuição sindical obrigatória das empresas, tá? Do mesmo jeito que dos empregados. E aí, a partir de 2017, quando a contribuição sindical que era obrigatória se torna facultativa, né, a contribuição negocial ou assistencial emerge ali como a fonte alternativa de custeio e de manutenção dos sindicatos. E o primeiro movimento assim, que me chamou muito a atenção foi um movimento que no começo te fala assim, olha, eu torci muito o nariz com isso. Eu continuo achando que é ilegal, mas hoje eu já vejo também não vou dizer com mais naturalidade, mas hoje eu já compreendo de uma forma diferente. O que os sindicatos passaram a fazer? Eles passaram a fazer o seguinte, olha, e aí daqui a pouco a gente fala, acho que de um tema que está super na moda aí, que acho que é o que está, o gatilho aqui que falta para ser resolvido, que é o direito de oposição. Tá? Que aí o direito de oposição é o trabalhador ou a empresa se opor ao pagamento da contribuição. Tá. Mas já era um mecanismo que era bem funcional, tá? No meio sindical. Então, assim, quando era estabelecida uma contribuição no âmbito ali da negociação, alguns sindicatos davam a oportunidade, outros não, mas que o representado ali pudesse manifestar a oposição. E aí ele falando, a oposição é assim, não quero pagar. Não quero pagar essa contribuição, até porque a reforma trabalhista, ela, dentre as alterações que ela trouxe, ela fez uma alteração no artigo 611b, falando também que é uma cláusula nula quando você coloca num acordo ou numa convenção coletiva uma contribuição devida pelo empregado sem que ele tenha a possibilidade ali de se manifestar e de concordar. Mas aí o que os sindicatos passaram a fazer? Eles passaram a prever a possibilidade de oposição, mas falavam o seguinte, olha, o empregado, ao manifestar a oposição, renuncia todos os benefícios, todos os direitos, tudo aquilo que foi conquistado pelo sindicato, porque ele não quer participar aqui do custeio. Então era assim, era o sindicato negando o trabalhador, falando assim, já que você não vai contribuir para mim, eu estou dizendo, você não está albergado aqui pela convenção. Tá. E aí onde é que isso não funciona, né? Isso não funciona porque a gente tem aqui, como a gente falou, a unicidade. Então, assim, eu só tenho aquele sindicato, eu não tenho outro sindicato que possa me representar. E de outro lado, e aqui é um pouco da evolução, um pouco do meu pensamento, né? Se de um lado é estranho a gente olhar o sindicato falando isso, falando, olha, se você manifestar oposição, você está renunciando aqui. E é interessante que, assim, se você procurar, tem sindicato que coloca no próprio site do sindicato lá, esse aqui é o meu modelo de cartinha de oposição. Pode vir aqui, eu recebo, não tem problema nenhum. Mas está lá dito o seguinte, se você manifestar oposição, você renuncia ao direito conquistado pelo sindicato, ao reajuste salarial, ao plano de saúde, ao vale alimentação, a hora extra com um adicional acima do que está na lei, ao adicional noturno com um adicional acima do que está na lei.
E aí a gente passou a lidar com isso. E aí, assim, imagine numa empresa você administrar uma situação como essa. Imagina que você tem lá uma empresa com 1.000 empregados e que do dia para a noite, 500 deles vão ao sindicato, fazem a oposição e você fala, bom, o sindicato está dizendo aqui que eu não tenho que aplicar nada do que está na convenção para ele. Primeiro que tem vários benefícios que nem se sustentam, né? Então, assim, se a gente for olhar ou for pensar, por exemplo, um contrato que uma empresa tenha como operadora de plano de saúde, tudo isso é pensado e dimensionado a partir de uma quantidade de vidas. Claro. Né? Tanto isso, né? Esse o benefício que é dado pensando em vidas, e por outro lado é o que você está falando. Como é que eu vou pagar 500, a benefício para 500, porque é para outros 500 não, vou pagar para um, não vou pagar para outro. Exato. Assim, é uma situação bem difícil da gente administrar, né? Até porque, assim, ó, imagina no dia a dia, você fala o seguinte, bom, tudo bem, eu vou cumprir aqui essa orientação do sindicato e não vou aplicar a convenção coletiva. O que vai acontecer? Você vai ter um grupo de empregados que te custa muito mais, porque ele tem ali no contrato de trabalho dele uma série de benefícios adicionais, e um outro que custa muito menos. Exato. A perversidade, acho que está aí no que você falou, né? É voltar no problema. Perversidade, na verdade, é o diagnóstico, é você olhar lá o vício de origem. É justamente a questão dessa unicidade, né? Acho que a combinação dos direitos era o quê? É a pessoa ter a opção, mas, por outro lado, quando você não tem algo único, né? E dessa forma, a possibilidade de opção e da representatividade fica muito mais clara, porque você só tem um, basicamente, sua opção ficou viciada. É lógico. Né? Então, o sistema porque você, quando você coloca essa situação, você não precisa pagar, mas você não vai pagar, mas você vai perder, é um negócio muito ruim, assim, né? Intuitivamente, a gente olhando, você fala, uma situação que parece até uma coação, né? Assim, o exercício da vontade aqui ele fica viciado. E aí, traz esse problema prático todo que você coloca da gestão empresarial. Sim, e aí de outro lado, assim, e aqui acho que é um pouco da minha evolução no pensamento, né? Eu também já não vejo mais com tanta naturalidade, e aqui vale o empregado e vale a empresa também, tá? Você participar de uma categoria, você se beneficiar de uma categoria e você poder também não ter compromisso nenhum com ela. Claro. Entendeu? A gente chama aqui no jargão sindical, no jargão trabalhista, do caronista. Uhum. Né? Fala assim, pô, você quer o benefício, você quer o plano de saúde, você quer a hora extra, você quer o vale alimentação, mas não quer chegar junto, mas não quer participar. A gente sabe também que, assim, a gente mora num país pobre. Às vezes o trabalhador olha, ele fala o seguinte, pô, ao invés de pagar R$50 aqui para o sindicato de contribuição, eu vou comprar carne e levar para casa. Né? Resolver meu problema do hoje. Exato, né? Exato. Então, assim, mas é uma realidade muito perversa para os dois lados. Sem dúvida. É muito perversa para o trabalhador quando ele vai lá e fala o seguinte, olha, se eu manifestar aqui a oposição... Aliás, é ruim para todo mundo, né? O trabalhador, quando manifesta uma oposição, com essa espada no pescoço, falando que se ele manifestar a oposição, ele abre mão dos direitos. O sindicato precisar tomar uma atitude como essa, e aí é aqui que eu falei que o dirigente sindical falou para mim, como se ele estivesse fazendo um furto famélico, ele falou assim, cara, eu estou tentando sobreviver, e aí estou fazendo algumas práticas que não são aquelas mais esperadas do sindicato. E é ruim para a empresa também, porque a empresa fica nessa assim, olha, mas eu aplico ou não aplico? Né? Aí você tem dois empregados, um mais caro e um mais barato. A empresa fala assim, pô, tô passando uma crise aqui, qual que ela vai mandar embora? Vai mandar o mais caro. E aí quem é o mais caro? É aquele que contribui para o sindicato. Aí vão falar, pô, a empresa está fazendo uma perseguição, porque está mandando embora o empregado que é vinculado ao sindicato, que contribui para o sindicato. Então, assim, veja que tem uma série de desdobramentos muito difíceis de administrar. E tudo por conta da origem da estrutura. Né? Assim, é a contribuição que até então era obrigatória,
e que a gente não teve um modelo de transição e adaptação, a gente não teve uma contribuição pensada para substituir a contribuição sindical. Os sindicatos saíram de um modelo onde estavam lá há 80 anos, acostumados com um custeio que caía do céu, e do dia para a noite se viram na condição de falar, pô, mas agora... E aí tudo bem, né? Falei assim, agora eu tenho que fazer por merecer o meu dinheiro? Óbvio. É assim para todo mundo. Mas a estrutura não estava preparada para isso. Eu acho que a grande questão, quando você coloca, principalmente você fez aqueles comparativos com as economias mais desenvolvidas, é que você justamente nota essa voluntariedade, né? Acho que a pessoa, né, ela voluntariamente adere a um sindicato, e cada um aí no modelo que você colocou, e fica clara essa necessidade do sindicato mostrar a razão de ser Exato. Dele. O que eu te trago de Exato. diferente, né? Então tem esse casamento de vontades. Ô, Léo, né? você sabe, eu gosto de fazer uma comparação entre sindicato e igreja. Para duas coisas, né? Eu fiz aquela de brincadeira lá de ser um bom negócio. Não, acertou, porque assim, a primeiro deles a gente tem na Constituição um dos princípios mais importantes da estrutura sindical, é o princípio da liberdade. Né? Não só da liberdade, mas da liberdade de filiação e desfiliação. E aí eu falo assim, bom, vamos comparar um pouco isso aqui com a liberdade religiosa. Né? Eu moro no Brasil, se eu quiser acordar católico, no meio do dia ser umbandista, à tarde ser evangélico, à noite ser budista, eu posso. Pode, tá a tudo Constituição certo. garante. Tá tudo certo. Agora, se eu moro no Brasil e eu sou comerciário, ou eu sou metalúrgico, ou eu sou químico, acabou, não tem. Assim, é um sindicato que vai me representar, haja o que houver. Entendeu? E assim, não adianta você falar assim, eu vou... O único jeito de você mudar de sindicato, ou você muda para fora da base de representação territorial do sindicato, então assim, eu vou morar em outro estado, eu vou morar em outra cidade, desde que o meu sindicato não tenha essa base, ou eu vou mudar de categoria. Se hoje eu sou comerciário, vou ter que virar metalúrgico. Né? Então assim, a gente de fato não tem liberdade. E o segundo ponto, que acho que para mim é o ponto que adere muito a essa conversa que a gente está tendo, é de você dispor do seu dinheiro. Por que a gente vai à igreja e você dá dízimo, dá oferta, você contribui para a igreja? Porque você acredita no propósito, porque você se vê representado, porque você entende que aquela igreja ou aquele centro espírita, ele está fazendo um bom trabalho e ele é importante para você, para o seu meio, para a sua sociedade. Para o sindicato deveria ser da mesma forma. Por que eu vou tirar do meu dinheiro e vou dar para o sindicato? Poxa, porque eu me vejo representado pelo sindicato, porque ele faz um bom trabalho, porque ele busca bons benefícios para mim. Mas essa estrutura que a gente tinha da unicidade e do imposto sindical fez com que a gente tivesse muitos sindicatos que não tinham tradição de negociação. Assim, eu esses dias estava conversando com um amigo que é presidente de uma federação e ele falou, olha, você sabe que eu quero morrer quando eu vejo um presidente de sindicato que chega na porta de fábrica, sobe lá no caminhão e fala, oi gente, eu sou o presidente do sindicato. Ele falou assim, tá tudo errado. Porque o presidente do sindicato tem que ser conhecido das pessoas. Tem que ser próximo, não é no dia da assembleia que ele vai subir num caminhão e se apresentar. Né? Então assim, mas a nossa estrutura acabou criando esse modelo. Né? Então assim, a gente tem um número imenso de sindicatos, e eu vou fazer ressalvas aqui, tá? Porque assim, tem muito sindicato que funciona muito bem, né? Tem muitas categorias que funcionam muito bem, mas a maioria carregam essa tradição de sindicatos que se constituíram num modelo onde você tinha unicidade, representação por categoria e contribuição obrigatória. E não desenvolveram a musculatura necessária ali para fazer uma representação. E eu acho que, voltando até o começo, aí, no ponto de vista mais da evolução da sociedade, às vezes parece que não houve... Eu acho que tem esse problema que você muito bem pontua de um ponto de vista até de estrutura jurídica, né? Legal, e que gera uma crise de representatividade por conta de uma opção jurídica legal. Mas, por outro lado, você tem, acho que essa evolução da sociedade, das dinâmicas
de profissão, de emprego, né? Quando você falava, eu queria ser seletista, aquele caso clássico que você falava, o metalúrgico, você passou por isso nos Estados Unidos também, né? A indústria, né, que trazia era massa de grande emprego, empregos bons, né? E que, enfim, gera toda aquela base original e também de necessidade de proteção. Isso vai mudando muito, né? Quando você vê uma economia, ah, seja que ela vindo para o serviço, depois, vamos falar hoje então com home office, Sim, começa até o próprio trabalhador a falar, mas para que um sindicato? E aí eu acho que também conversa com um pouco, até com esse momento de os sindicatos, de certa maneira, no país, ficaram muito taxados como também entidades políticas, né? sim, Muito misturados com política, aí você vê a própria classe trabalhadora mudando de ponto de vista, né, de centro, de esquerda para direita, sindicatos mais taxados de esquerda, tem até um fenômeno social sim. que andou nesses últimos anos, se a gente pega anos 80 para cá, né, 70, que acho que foi o auge da força, fim dos 70 e 80, né. Então acho que é um problema também que sai não só do direito e vai para a própria mudança da sociedade, né. Ô, Léo, e você sabe que tem um ponto assim, a gente vê os sindicatos, eles evoluíram muito pouco na Uhum. forma de lidar, na forma de trabalhar. Então, assim, a gente já passa por um redesenho, né, de todo o modelo de trabalho. Como você falou, a gente saiu de um modelo industrial onde você tinha fábricas com 10, 15, 20 mil empregados concentrados ali num mesmo ambiente, para um modelo de serviço, né? Assim, hoje a gente vê muito mais serviço, comércio ganhando relevância na economia. E que são segmentos que têm características de empregos diferentes, Uhum. de profissionais diferentes, né? E aí a gente vai aliando tudo isso. Fala assim, então, poxa, eu tenho uma população que ingressa no mercado de trabalho hoje em dia que muitas vezes não quer ser empregada e quando é empregada quer ter home office, né? Porque é uma realidade também da nossa vida moderna. Você perde muito desse conceito de coletividade. É, eu li uma vez uma era um artigo falando sobre que até essa falta vamos dizer, na fábrica existia, estava todo mundo ali. Exato. Então era natural surgir alguém, um líder, para representar, e aí que a ideia, né? Aí fica muito clara a ideia de unicidade. E quando você migra, né, para essa nova modelagem, as pessoas não se sentem. Eu sou empregado da empresa X, todo mundo faz home office, elas nem têm identidade entre Exato. Não elas. tem identidade de classe, né? É Não isso. tem identidade de classe. E aí, eu vejo que assim, os sindicatos também não evoluíram para isso. Eu vou te contar um caso aqui que para mim foi muito sintomático. Eu dou aula na GV, Tá. lá no curso de pós-graduação, na disciplina Direito Coletivo do Trabalho. E sempre na última aula, a gente convida um dirigente sindical para fazer um bate-papo com os alunos, tá? Assim, é um momento ali que às vezes os alunos nunca sentaram, nunca negociaram com o dirigente sindical. Então é legal ouvir da boca, é legal ouvir Uhum. da fonte. Então a gente faz ali uma atividade que a gente chama de roda viva sindical. O dirigente vai lá, conta um pouco da história. Para quebrar estigma, né? É Então, importante, né? e aí assim, eu já tive ótimas performances e ótimas aulas e já tive péssimas. E uma me marcou muito. Eu me lembro uma vez que eu convidei um amigo e eu convidei falando assim, pô, esse aqui é um dirigente sindical, é um cara que já está no meio sindical há muitos anos, mas é novo, talvez traga ali um frescor diferente, vai conseguir conversar melhor com as pessoas, e aí tudo bem. E aí ele já chegou carregando um bolo de jornalzinho no sindicato. E assim, pô, jornalzinho bonito, colorido, bem impresso, sabe? E aí eu me lembro que ele chegou na sala, começou a distribuir, o pessoal já olhou, falou assim: olha, eu tô olhando aqui e não achei o Instagram do sindicato. Aliás, por que o sindicato faz jornalzinho? Pô, vocês não têm responsabilidade social, vocês estão gastando papel. E, ESG, e aí né? o sindicalista já travou ali. O sindicalista já travou ali. E aí ele foi falando ali, contando um pouco do sindicato, e assim, cada vez que ele falava, ele trazia algum conceito muito antigo, assim, alguma coisa muito ultrapassada, sabe? E até que num dado momento ali,
a turma ela é preponderantemente de mulheres, né? Assim, a turma ela tinha muito mais mulheres do que homens. E aí uma das alunas falou o seguinte: tá bom, o que que vocês oferecem lá para os seus representados, né? E daí ele falou assim: a gente tá ali no centro e tal, e a gente tem convênio com manicure, com pedicure, com salão de beleza, porque as mulheres têm que trabalhar bonitinha. A hora que ele falou isso, assim, eu falei assim, gente, acabou, né? Acabou, acabou. Porque era o conceito que ele tinha na cabeça. Uhum. Então, assim, como é que como é que uma trabalhadora de 20, 30 anos hoje em dia vai se identificar com o movimento sindical que não está conectado, que não evoluiu no pensamento, que não evoluiu. Um outro ponto assim que para mim é super paradigmático, que inclusive eu tenho um projeto pessoal aqui para desenvolver sobre isso. Se você olhar as convenções coletivas de hoje, elas são basicamente cópias de Cópias de convenções antes. coletivas da década de 80, 90. Ao ponto absurdo, e aí assim, eu achava que não tinha mais isso, mas eu vi uma decisão do TST faz um mês falando sobre isso, uma cláusula de convenção coletiva que tratava sobre plano de saúde e falava: o homem tem a possibilidade de incluir a mulher no plano de saúde. Por quê? Porque tinha ali uma presunção de que era o homem quem trabalhava e não a mulher. Tá. E aí o caso discutia uma mulher naturalmente quis colocar o marido no plano de saúde e a empresa não deixou. Falou, não, a cláusula não te dá isso. Não adianta. Então, assim, quando a gente olha para isso, tudo bem, eu acho que esse exemplo ele é um pouco mais Mas é extremo, importante. porque a maioria das convenções coletivas hoje Segue esse padrão. já evoluíram. Evoluiu. Neste ponto específico. Tá. Acho que no plano de saúde especificamente. Mas se você for olhar assim, será que a gente tem convenções coletivas que tratam sobre inclusão, que tratam sobre diversidade, que tratam sobre saúde mental? Então, assim, tem muitos temas que estão na pauta do dia aqui, que são preocupações que a gente tem, o quanto as convenções coletivas evoluíram para pensar nessa nova dinâmica de trabalho de home office. Claro. Então, assim, muito pouco. Quando a gente olha a convenção coletiva hoje, a maioria reproduz o que tinha na década de 80, 90, tem muito pouca evolução. Então, assim, falta essa oxigenação. E eu acho, até quando eu estava falando isso, porque é importante, acho muito importante que você fala, tem que mostrar, as pessoas precisam se conhecer, né? E acho que tanto os alunos conhecerem o sindicalista e os sindicalistas sair da bolha. Exato. Porque é a mesma história, eu acho que quando você fala isso de ser uma linguagem antiga, né? Parece, isso, a gente volta para os 70, para os 80, parece que permanece ainda aquela imagem, né, muito do nós contra eles, a classe trabalhadora, a operária, estão fazendo a revolução leninista ainda, né? Parece que tem essa cara ainda. E como isso já mudou. Então, não é que não existam que não seja necessário, né, que a gente ainda tem uma relação em grande parte de hipossuficiência que demanda uma proteção e uma representatividade, mas os problemas são outros. Sim. E acho que ao serem outros problemas e estarmos em outra época com outra comunicação, todo esse trato tem que ser feito não só na relação entre os negociados, mas também a comunicação disso tem que ser feita de outra maneira. Não funciona mais, os trabalhadores, isso aqui, ali é o capitalista burguês, aquela figura com a cartola, né? Não dá mais, precisa ter uma outra linguagem. E acho que esse é o começo para eventualmente se buscar uma representatividade. Se você não falar a mesma língua, não tem como você representar alguém, né? Olha, eu defendo muito a relação sindical em algumas vezes, tá? Assim, ela pode ser inclusive um diferencial de competitividade das empresas. Por quê? Porque por meio de acordo e convenção coletiva, você de fato consegue construir relações e condições de trabalho que são benéficas para todo mundo. Claro. Então, assim, e eu falo inclusive isso para as empresas, né? As empresas não devem se relacionar com o sindicato
como se fosse um sparring ali, que fica ali só encolhidinho no Exato. canto, falando assim, eu vou receber uma pauta do sindicato aqui, vou ficar brigando para ver o menor reajuste, o menor PLR, o menor vale-refeição. Não, não é essa a relação moderna sindical. A relação moderna sindical é a empresa olhar e falar o seguinte, o que eu posso construir num acordo coletivo que eu vou otimizar a minha capacidade de trabalho, que eu vou otimizar a forma de remuneração que eu pago meus empregados, né? Então, assim, existem vários mecanismos de planejamento de remuneração que você faz por meio de um acordo coletivo. Eu vou falar o mais básico deles, que é a PLR, mas existem vários outros. A PLR é um mecanismo que, assim, a empresa paga, ela não tem encargos, ela não tem 13º, ela não tem férias, ela não tem fundo de garantia, a própria contribuição do imposto de renda, ela vem numa alíquota que é diferente da tabela normal do imposto de renda que a gente tem sobre o salário. Então, assim, é um dinheiro que a empresa paga 1.000 e o empregado recebe praticamente os 1.000. É diferente do salário que você paga, você paga 1.000, gasta 1.500 e o empregado recebe 800. Exatamente. Entendeu? Então, assim, e o quanto isso pode gerar de competitividade, o quanto isso pode gerar uma empresa mais moderna, né? Assim, a gente tem, por exemplo, hoje tem se falado do fim da escala 6x1, né? Que é a escala que a pessoa trabalha lá de segunda a sábado e folga o domingo. Puxa, mas por meio de acordo coletivo a gente faz cada coisa legal, cada modelo de escala diferente. E aí a escala ela é ali quase que sob medida para a realidade da empresa. Tá ali na E empresa. assim, você vai entender se é uma empresa, se é uma indústria, se é serviço. A gente tem cada atividade tem características diferentes, né? Então, assim, se você olhar para o comércio tem épocas do ano onde você tem maior sazonalidade, você precisa de mais gente trabalhando, então eu posso ter num acordo coletivo formas incentivadas de contratação, formas mais interessantes de contratação e, consequentemente, de desligamento a custo menor, né? Exato. A gente tem, por exemplo, na indústria, a indústria tem características diferentes. Tem, às vezes, uma indústria que precisa trabalhar 24/7, né? Então, assim, existem escalas de trabalho que potencializam esse trabalho ininterrupto, que a empresa pode rodar ali 24 horas. Mas a gente tem que também, assim, saber que o sindicato ele não é necessariamente, ele não é meu inimigo. Ele não é um antagonista. A gente não precisa entrar numa negociação de somar zero. Exato. Eu fico pensando aqui de fora, um modelo também com sindicatos mais fortes e andando bem, seria uma das boas ferramentas para a diminuição dessa extrema judicialização que a gente tem, né? Vamos dizer, políticas bem feitas, rescisões bem feitas em parceria com o sindicato tenderiam a diminuir litigiosidade, né? Me parece que seria um resultado com certeza adequado. Com certeza. A gente tem, por exemplo, hoje a gente tem um entendimento muito bem consolidado no sentido de que uma empresa, quando ela tem que fazer uma demissão e ela institui um PDV ou PDI, né, que é Programa de Demissão Voluntária, um programa de demissão incentivada, e quando ela faz isso por meio de um acordo coletivo, ela pode ter uma cláusula de quitação do contrato de trabalho, dizendo que o empregado que aderir voluntariamente, né, então a empresa fala, olha, eu estou precisando mandar a gente embora aqui, quem quiser ir embora, eu vou te dar aqui mais 3 meses de salário, mais 6 meses de salário, mais 1 ano de plano de saúde. Em contrapartida, quita o contrato de trabalho. É isso. E a gente tem entendimento absolutamente consolidado sobre isso. Essa é uma tremenda vantagem. Esse é um ponto. Bom, a gente vai ter que caminhar aqui para uma última pergunta, por conta do avançar do tempo. Enfim, infelizmente o tempo passa rápido aqui, né? Mas eu fiquei pensando muito aqui, né, quando a gente fala dos novos tempos, né, e desse incentivo, e muito me parece até o que a gente enfrenta aqui na associação. A ideia de associativismo, de representatividade, parece que ela perdeu força na sociedade com essas novas gerações. Às vezes até brinco, as pessoas passaram a achar que com o celular e o Twitter elas acham que resolvem o mundo, né? Os grandes temas, para que eu preciso de alguém me representando? Eu falo o que eu quero aqui numa tweetada e estou resolvido. Então a gente vê um pouco, a gente tenta aqui trazer a importância do associativismo, né?
para trazer os jovens aqui para nossa casa, dizer, pô, você ter alguém representando, quando você está falando dos grandes temas, é muito É diferente você fundamental. carregar, você ter esse peso institucional, né? Eu brinco que a gente fala muito em reduzir o Estado, mas talvez a gente devesse falar mais em aumentar a sociedade civil. E acho que isso casa um pouco com essa questão de, ainda que parece que às vezes o sindicato saiu de moda, né? Mas talvez seja esse o ponto, a gente achar esse novo caminho, porque essa representatividade é muito importante, né? Eu acho que é... Ô, Léo, eu tô muito otimista, tá? Apesar de talvez ter transparecido aqui os aspectos ruins do Não, eu acho que movimento você sindical, critica visando construir algo melhor, eu né? acho que dessa vez eu espero acertar, É. mas eu acho que a gente está à beira de resolver essa questão. E aí por que eu estou falando isso, né? A gente está vendo aqui duas frentes judiciais tratando essa questão da contribuição negocial. Então a gente já tem um tema que é o tema 935 do STF, que está bem evoluído, e que depois de uma reviravolta jurídica, assim, que vale a pena uma sentada só para conversar sobre isso, o STF firmou um entendimento dizendo que é constitucional que os sindicatos instituam numa convenção ou num acordo coletivo a obrigatoriedade da contribuição negocial ou assistencial, desde que seja garantido o direito de oposição. Tá? De outro lado, a gente tem o TST, que também está num momento ali de revolução, eu diria, né? com a nova cultura de precedentes do TST. E um dos precedentes que o TST pautou para julgar como repetitivo é o tempo e o modo e a forma como os trabalhadores devem exercer esse direito de oposição. Tá? Então, assim, na minha visão, a hora que esses dois temas se consolidarem, e que eu estou falando assim, não está longe não, tá? Assim, o TST tem julgado muito rápido, tem construído precedentes muito rápido, o que inclusive é um ponto para a gente ter muita preocupação, porque precedente não se Não faz da faz noite da para o noite pro dia. dia, exatamente, precisa consolidar, né? Mas especificamente nesse aspecto, a hora que a gente tiver a consolidação da decisão do Supremo, que já tem inclusive assim, o processo está com vista, tem maioria formada já, então a gente já sabe qual é o teor da decisão. E a hora que a gente tiver esse detalhamento pelo TST, tenho a impressão que por meio jurisprudencial a gente vai ter constituída a nova fonte de receita dos sindicatos. E aí tem um ponto importante. Como a gente está falando que o sindicato vai passar a viver e ter como fonte de custeio a contribuição negocial ou assistencial, ela é uma fonte que ela é basicamente uma contraprestação. Entendeu? Então o sindicato, para ter uma fonte de custeio, vai ter que prestar serviço. Prestar um bom serviço. Prestar um bom serviço ao ponto do trabalhador olhar e falar: merece. Vou pagar com Vou gosto. Vou pagar porque ele me entregou um benefício bom, vou pagar porque entendo o que esse sindicato tem construído para mim. Então, assim, eu acredito que a gente tem um horizonte muito bom pela frente se a gente souber trabalhar essa questão da contribuição, porque acho que o futuro é isso, tá? Acho que tal qual a associação aqui, por que a associação é importante na minha vida? Porque ela me presta um bom serviço. Porque eu me sinto representado. Eu sou associado da ASP desde que me formei, com muito orgulho. Então, por que eu permaneço aqui? Porque eu vejo tudo que a ASP faz, tudo que ela entrega para o associado. Então, eu acho importante reservar um pouco do meu dinheiro todo ano, todo semestre, e pagar e seguir associado aqui. E eu acho que o sindicalismo deve seguir um caminho parecido. Os sindicatos entregarão ou precisarão entregar um bom serviço aos representados para que o representado se sinta motivado a contribuir. Então eu estou otimista. Apesar de ter contado tudo isso aqui, eu estou otimista porque eu acho que tão logo a gente acerte esse ponto da contribuição, acho que a gente tem tudo para evoluir e abandonar de vez esse modelo. A gente, infelizmente, acho que a gente não vai ter nem espaço político e nem vontade no próprio movimento sindical de abandonar a unicidade. Eu já acreditei que a gente podia evoluir nesse aspecto, mas acho que não tem essa vontade. Mas eu acho que a gente acertando a questão do custeio, colocando o sindicato ali como um prestador de serviço da categoria, em favor da categoria
tendo a necessidade de prestar um bom serviço para que a categoria se sinta chamada a contribuir, chamada a pagar, porque vê a importância, eu acho que a gente tem tudo para evoluir muito bem. É isso aí. Eu acho que você bem pontuou, você faz uma análise crítica construtiva. Super importante isso. E interessante você mostrar esse otimismo no fim, que eu também acho super importante. Eu coloco aqui, como eu fiz também várias críticas, acho que essa visão que a gente tem do sindicato, mas eu também eu vejo a importância e acho que realmente a gente precisa evoluir no modelo para casar com essa nova sociedade em que a gente vive. Carlos, muitíssimo obrigado. Agradeço aqui em nome da associação. Muito obrigado. Obrigado, prazer foi meu. Obrigado a todos. Até a próxima.